Olha, são tantas as questões, mas a gente vai parar um pouquinho agora e pensar sobre aqueles que estão sofrendo com o fim de um relacionamento. Sabe, pode ter sido aquela paixão não correspondida da adolescência, quem sabe, aquele namorado ciumento da época da faculdade, ou aquele noivo de alguns anos atrás, no qual você depositou todas as suas expectativas. Muitas histórias não têm um final feliz. Mas como é que a gente pode superar uma situação mal resolvida? E como não trazer traumas de um passado ou de outros relacionamentos para os relacionamentos atuais? Recebo nessa noite minha amiga querida, Pamela Magalhães. Amiga Pamela, muito boa noite. Boa noite a todos. Gostou da música? Nossa, tava babando ali. Eleva a alma, né? O coração. Adorei. É um instrumento, né? E numa noite que a gente assim vai falar e abordar temas difíceis, temas duros. E acho que a poesia ajuda um pouco a gente a colocar um pouco de ternura nisso. Com certeza. Experiências negativas de outros relacionamentos, daqueles relacionamentos antigos, mas que a gente costuma trazer para os atuais, ou então muita gente traz. Vamos pensar nesse telespectador de todas as partes do Brasil que nos acompanha agora, ferido, machucado em outros relacionamentos. Nossa, Dalcides, eu falo que não tem jeito, né? Pra gente viver amores, o sofrimento uma hora ou outra pode aparecer. Então, acho que quem não quer sofrer, é melhor nem se relacionar. Então, dá pra gente ser muito feliz, mas em alguns momentos haverão obstáculos e a gente vai ter que saber lidar com eles. Muitas vezes, a gente vive alguns problemas numa relação, pode ser um relacionamento com muito ciúme, com muita prisão, muito controle, ou então uma competitividade muito grande, uma destrutividade, e aí a gente acaba se paralisando, né? A gente fica paralisado ali e embargando novas possibilidades. A ideia de falar nesse tema é assim, como a gente faz para poder elaborar algumas questões que não ficaram bem elaboradas ali no passado, para poder seguir adiante, para poder viver uma relação nova, com novas possibilidades. Viver uma relação nova, com novas possibilidades. Às vezes a gente fala essa frase e desperta até assim a expectativa e a esperança naqueles que nos acompanham. É possível isso? Porque eu conheço também gente tão amarga, gente que parece assim que está um jogo de cartas marcadas. Ah, não, comigo é sempre assim, os meus relacionamentos não dão certo. Traz aquele amargor do relacionamento antigo. O que dá para fazer, Pamela? Então, primeiro é importante a gente entender que cada encontro, cada relação tem uma química, né? Então, o João não é igual ao Pedro, que não é igual ao Tiago, e a Maria não é igual a Daniela, enfim. Então, cada um é de um jeito. E a química da relação, ela vai despertar alguma coisa. Então, se não deu certo numa relação, então, de repente, nossa, teve muito ciúme, ou houve infidelidade na relação, isso não quer dizer que nessa nova relação isso aconteça. É importante que a gente observe qual é a nossa parcela nisso. Porque muitas vezes a gente vive uma história, acontece alguma coisa, uma frustração muito grande, e a gente acaba ficando com tanto medo que essa dor, né, de vivenciar essa dor novamente, que a gente para ali. Então, deixa de viver novas histórias. Então, se aconteceu isso na sua vida, tenta entender qual foi o teu pedaço, né? O que aconteceu, qual foi a sua escolha, quem era essa pessoa, que momento era esse da tua vida. De repente a gente vive um relacionamento, Dalcides, com mais imaturidade, numa fase. Isso não quer dizer que a gente também não mude muito e consiga aprender com aquilo. Se a gente conseguir elaborar, né, e não ficar levando esse fantasma para as novas relações, a gente não fica projetando isso no outro e consegue ver o outro como um novo. E o levar para novas relações, esse amargor todo, esse sofrimento todo, é tão ruim também para aquele que chega de coração aberto para esse novo relacionamento e de repente fala, nossa, mas de onde vem tudo isso? Esse alguém também precisa saber como lidar com esse alguém ferido. Precisa. Porque existem pessoas que ficam fixadas, Dalcides, numa determinada situação. Então vamos pensar que uma pessoa viveu ali uma infidelidade, que é muito comum. Alguém pode estar nos assistindo e falando, nossa, isso aconteceu comigo. Então, de repente, viveu uma infidelidade e você está se relacionando com uma pessoa que não é infiel, né? Que nem pensa nessa possibilidade. Mas você fica com esse fantasminha. Então você fica controlando o tempo inteiro, e você fica de olho, estressando a relação, discutindo, achando pelo em ovo, como a gente diz. E aí você acaba contaminando uma relação que pode ser muito gostosa e acaba ficando tensa em função disso.
Né? Então o outro vira para você e fala assim, e aí, quem você está me vendo? Né? Quem você está vendo aqui? Não sou essa pessoa, eu sou o Joaquim, fulano. não sou o Pedro, né? né? Eu sou o fulano. Então, tenta olhar, né, se você está machucado por determinada situação, para você conseguir trabalhar isso dentro de você. Né? De repente, ressignificar muita coisa. Se você não conseguir fazer isso sozinho, é bacana procurar uma ajuda, senão você fica carregando esse peso. Sabe que nem você fica com o pé preso? Sim. Então, fica o tempo inteiro levando isso para as relações. Alguns traumas podem se transformar, por exemplo, em algumas doenças. Pode. De tal forma que você já chega adoentado, então doente nessa nova relação? Sim. Vamos pensar, o que é muito comum, uma pessoa sofrer uma determinada frustração, né? Porque a gente entra num relacionamento, Dalcides, com um mundo de expectativas, né? Às vezes eu falo que a gente sofre até por aquilo que a gente queria ter vivido e não viveu, né? Então aquele sonho, aquele castelinho que a gente construiu, ele fica em ruínas, né? Então é importante observar que, de repente, se algum episódio que aconteceu despertou uma tristeza muito grande, você entrou, de repente, numa depressão, porque uma postura de alguém pode despertar na gente alguma patologia, porque já havia um enfraquecimento egóico. Como eu vou dizer, o que eu estou querendo dizer? Uma autoestima que já não era das melhores, né? De repente acontece alguma coisa e aquilo faz com que você desmonte. O relacionamento, ele não tem o poder de desmontar ninguém. Né? É alguma coisa, né, que aconteceu, uma situação que te machucou, mas isso não determina. Se aconteceu, é importante você verificar como você está com você. Né? Relacionamento é complemento, não é para completar nada. Você tem que estar completinho para se relacionar com outra pessoa completinho. Eu me lembro, Pamela, num determinado momento da minha vida, que alguém dizia assim, homem é tudo igual, e assim desabafava, sabe, de uma história sofrida, né? Homem, tudo trai, e já ouvi também mulheres dizendo, assim, sobre os homens, alguns chavões, algumas coisas que parecem alguns mitos que são criados. Isso. E homens também falando das mulheres como são sempre interesseiras e de amor mesmo. Eu encontro, assim, já encontrei ao longo da vida, também pela função de ouvir pessoas, muitas histórias de dor e sofrimento, e muitos mitos construídos. Você sabe, perfeito o que você está falando, é muito comum, às vezes você encontra uma pessoa no relacionamento que fala assim, não, homem todo homem é fiel, casamento não existe, não funciona. As pessoas muitas vezes elas entram nessa rigidez, por incrível que pareça, que é uma forma de conseguirem alguma segurança, Dalcides. Porque a partir do momento que elas rotulam em função, normalmente, de alguma experiência que foi doída, que machucou, é como se elas se sentissem protegidas dessa forma. Então é aquela história, é melhor eu pensar assim, porque aí eu não me machuco mais. Né? Só que você não se machuca mais, mas você também não vive a possibilidade de ter um relacionamento gostoso. Então é importante repensar, porque claro que tem muita gente infiel, mas tem muita gente fiel também, até porque isso é uma opção. Né? Quem opta por ser fiel, por ter uma vida bacana, uma construção legal, uma família, consegue sim, depende de você. Então se você encontrar alguém que tem o mesmo desejo que você, acredite, vale a pena apostar, porque quem não aposta não sai daquele lugar, né? A gente precisa, felizmente ou infelizmente, correr riscos para que a gente consiga, enfim, trilhar uma estrada diferente. Estou imaginando assim, alguém que está nos ouvindo está falando, nossa, Pamela está falando tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou sentindo. Ao mesmo tempo, esse alguém pode ser que esteja assim prestes a começar um novo relacionamento, mas parece que é alguma coisa mais forte do que ele, do que ela. Tá. Tem realmente esse poder da pessoa se transformar vítima dela mesma? Tem, porque muitas vezes a gente vive uma situação e a gente acaba não incorporando o nosso pedaço nela, sabe, Dalcides? Aquela responsabilidade que a gente tem, que a gente sempre joga no outro, o outro que era assim, eu traí porque ela não me dava atenção, eu fiz isso. Para de culpar o outro, né? Relacionamento, cada um tem a sua parcela. E se você não se apropriar daquilo que você fez também, você nunca vai conseguir mudar seu comportamento numa nova relação. Então é importante que a gente perceba qual foi nosso pedaço ali, para conseguir fazer diferente, para conseguir fazer muito melhor. Assim a gente cresce sempre, não fica sempre repetindo a mesma história. Tem gente que culpa. E cansa, né? Nossa, tem gente que culpa o ex a vida inteira, né? E não sai daquele lugar. Não, e é constrangedor para esse novo que está ali, ou para essa nova companheira. Fica ouvindo a mesma história, né? Ouvindo as histórias, relembrando coisas do passado. Nesses dias eu recebi um psicólogo aqui que dizia o seguinte, tem que varrer essa gaveta, sabe? Tirar aquelas coisas que lembram o ex, tem que... Assim, trazer um novo à vida, né? Isso, exatamente, abrir a janela, né? Deixar novos ares. O passado tem que ficar no passado, já foi. E outra, não dá para mudar. O que a gente tem que fazer é elaborar para aceitar.
como você falou, eu limpo o meu armário, né? Imagina se eu não tirar nenhuma roupa do meu armário nunca, não cabe mais nada, fica todo amontoado e eu nem lembro o que eu tenho. Certo. Então é importante que a gente consiga aprender com as nossas experiências, é bom ter experiência agregada. E que a gente consiga trazer um novo à vida muito melhor, aprender com os erros do outro e com os nossos também. O Paulo já tem perguntas, questões, questionamentos, comentários. O bom do programa ao vivo é que você pode, telespectador, participar com a gente. Estamos ao vivo pela Rede Vida Televisão. Você envia o seu e-mail para tribuna@redevida.com.br, como fez esse telespectador ou telespectadora. Vamos saber. Paulo, com você. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Pamela. E a você, telespectador, repito, tribuna@redevida.com.br. Você participando. Quem participa agora com a gente é Elisete Fonseca, de Petrolina, Pernambuco, perguntando se apenas uma briga específica é capaz de arruinar todo um relacionamento ou essa discussão é, na verdade, a gota d'água, houve um acúmulo de mágoas não resolvidas. Elisete, sabe o que eu penso? Eu penso que conversa é sempre bom. Quando a gente não conversa, vai acumulando. Eu falo que aquele floquinho de neve vai juntando a outro floquinho de neve e quando a gente vê, vira uma bola de neve. Então é importante que a gente consiga conversar sempre. Existem relacionamentos que são mais fechados, mais rígidos, mais conservadores e que a conversa não acontece e quando você vê, de repente a pessoa sai de casa e faz uma briga do cão. Então, não. Se você de repente quer estar com essa pessoa, se você gosta muito dessa pessoa, tenta conversar, tenta se aproximar. Não tem que ser a briga, tem que ser a gota d'água, né? Luta por aquilo que é importante para você. Agora, se de repente a outra parte não quiser, se ela estiver determinada, respeite, né? Relacionamento é opção de escolha. Temos mais perguntas de telespectadores, chegando então, muitas perguntas e que bom que você está participando. Estamos ao vivo, tribuna@redevida.com.br. Vamos lá, Paulo. Pois é, Pamela, você falou agora há pouco que deve-se apagar completamente o passado. A pergunta da Juliana, de Juiz de Fora, Minas Gerais, é se ela deve pagar o passado digital dela também. Todas as fotos do Facebook, os posts com o namorado. Olha, eu digo assim, quando eu falo apagar o passado, a gente tem que aprender com o passado, mas não ficar remoendo e ruminando essas questões, essas histórias. Fotos, né, fazem parte da tua vida. Se você achar que é relevante guardá-las, de repente viagens especiais que você fez, momentos significativos na sua vida, eu acho que você tem que guardar. Agora, se forem fotos íntimas com uma pessoa que te machucou muito, pra que ficar olhando? Eu sempre falo pro paciente, ficar olhando e chorando com aquela foto, isso só machuca, né? Isso só machuca, né, Dalcides? Então, pensa bem, tenha bom senso, poupe-se. Você tem que se poupar, né? Então, se for muito importante, guarda num cantinho, né? Agora, se não, abra mão disso. Ô Pamela, sabe quando você fala, eu fico imaginando assim, a vida daria para ser mais simples, né? A gente complica demais, né? Eu falo que a vida, Dalcides, ela é simples. Leva uma bagagem enorme de coisas que, se a gente deixasse lá atrás, né? Não, a vida é simples, o ser humano que complica, né? E é o ser humano que faz a vida desse jeito. Pamela Magalhães, nossa comentarista de comportamento. Obrigado mais uma vez. Querida, vamos pensar obrigada. No tema da próxima semana? Já pensou alguma coisa? Pensei. Eu acho que seria um tema bacana pensar como lidar com os filhos do parceiro. Hoje tem tantas pessoas que se relacionam com outras, que já têm filhos de outra relação. Como lidar com esses filhos, né? Até onde ir, como se colocar com eles, como receber o que eles trazem, acho que é um bom tema. Se alguém, ao longo dessa semana, quiser entrar em contato com você, deixar alguma pergunta... Claro. Meu site... www.pamelamagalhães.com.br. Vai ser um prazer receber seu e-mail, lá tem alguns textos, alguns vídeos, espero poder ajudar. Pamela, muito obrigado. Obrigada. Olha quanto que a gente aprende aqui, não? Nossa, cada dia que passa eu digo assim, que bom estar aqui todas as noites, que bom poder entrar em contato de todas as partes do Brasil, poder responder as suas questões.